Pode fazer a prece? Pode sim, vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em torno desses ensinamentos que vêm de Ti, Senhor. Que possamos ter uma reunião em paz, abertos também, Senhor, para aprender cada vez mais e tentar, Senhor, nos esforçarmos mais ainda para colocarmos em prática. Agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada. Com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje sobre o livro dos médiuns, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então Então vamos lá. pode ir lá, Ana. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 48, editora FEB, Guardai-vos. Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Judas, capítulo 10. Tá certo? Capítulo 10. Acho que é versículo direto, esse é o versículo 10, porque é um Capítulo único 10. capítulo único esse aí. Capítulo 1, versículo 10. Isso, é Tá. capítulo único. Aí algumas edições de Bíblia eles não estão nem chamando mais de capítulo 1, estão só botando versículo. Esse aqui é Tá. uma citação de só versículo, porque o correto seria ter um, dois pontos, né? Um, dois Hum. pontos, 10. Mas não estão nem colocando mais. Quando tem só um capítulo, estão tirando e deixando só o versículo direto. Mas vamos lá. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso, vergonhoso e ingrato, improdutível, relativamente ao que não sabem. Almas levianas, descuidada e inconstantes, instável, não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais, contraditórios. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar, acho que é ridicularizar os efeitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores, resmungadores, irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo à luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam, refletem, ponderam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possui. Que puxão de orelha. Eu vou deixar esse puxão de orelha para você comentar, porque eu me considero essa pessoa aí, Não, com todos, alma não, indiana. todos nós somos. Não nos deixe sozinhos. Não se coloque numa posição e deixe a gente para trás, não. Todos nós somos assim, tá? É um problema, não é um problema isolado de ninguém. Todos nós temos em algum número, gênero e grau essas dificuldades, tá? Mas se quiser falar mais, pode falar também, fica à vontade. Não, vou deixar você. Tá, Para mas não se não... cometer mais erros, vou guardar Não, aí. não, não. No caminho, pode, quando eu continuar falando aqui, você pode me interromper, a gente vai falando, não tem problema nenhum. Né? Esse versículo, não sei se vocês já leram, né? Esse Evangelho de Judas. Muitas pessoas acham que esse é o Judas Iscariontes, mas não é, tá?
Antes que todo mundo fique assim, poxa, mas Judas, como assim? É outro Judas, tá, gente? Tem gente, não vou ler isso não, é coisa de Judas. É que traiu o Cristo. Não é o mesmo Judas não, tá, gente? Só pra vocês entenderem que é como se fosse falar Pedro, ou José, Maria. São nomes muito famosos, mas isso não quer dizer que só existia um Pedro, né? Só existia uma Maria, né? E na verdade o nome dele não era Pedro, era Simão Pedro. Então Judas Iscariontes, né? Era outra pessoa. Esse aqui é outro Judas, tá? É só porque o nome Judas era um nome comum na época. Então não é a mesma pessoa, não. E nenhum problema, né? A gente absorver as explicações, as interpretações e a experiência que Judas, mesmo o Iscariontes, se fosse o Iscariontes, a experiência que ele tem para nos auxiliar a não sucumbirmos em nós mesmos. Porque a essência da página é sobre isso. O que é necessário para que a gente não possa sucumbir em nós mesmos? Ou seja, como que a gente pode se preservar para não ter uma queda todos os dias em nós mesmos? Isso é muito difícil, porque nós esquecemos que o planeta chama-se planeta de provas e expiações. Mas esse nome batizado para o planeta, caracterizado, tem a ver com o nível moral e intelectual que nós possuímos. Intelectual aqui, de inteligência, tá? De intelégeres, de escolher dentre. Como a gente faz a melhor escolha de como se comportar? Como a gente faz a melhor escolha de como agir? Como que a gente faz a melhor escolha do que falar? Isso é inteligência. Intelégeres, ok? Então, não necessariamente você tendo uma capacidade incrível de escolha, de capacidade de discernir o que é uma escolha boa ou ruim, ela já está absolutamente desenvolvida. Porque uma escolha boa ou ruim, de como agirmos, de como procedemos, de como falamos, elas estão sempre associadas a qual objetivo final se dedica aquela fala. Esse que é o grande problema. Então você nunca vai observar o Cristo em nenhum momento, em nenhum exemplo, ele falando alguma coisa contrária a algo que exista e esteja se manifestando na Terra. Ele vai falar sempre que as tempestades limpam as atmosferas, que o raio que rasga o céu e que faz aquele estrondo do trovão, ele ajuda a fixar o nitrogênio da atmosfera no solo. Ele vai sempre explicar e vai dar uma visão maravilhosa sobre tudo. E que nós ainda estamos muito aquém de compreender em sua totalidade, ok? Mas o versículo, ele é um pouco mais pesado. Esse versículo, não sei se vocês leram já esse texto alguma vez, em algum momento, anterior a esse versículo, ao versículo 10, existe o versículo 9, que é um versículo que eu sempre achei muito intrigante e que particularmente eu adoro esse versículo. Na verdade, eu até falo com as pessoas, e algumas pessoas me levam até a mal, né? Quando eu faço esse tipo de comentário. Por quê? Deixa eu tentar achar aqui o versículo. Eu só vou ler o trechinho para vocês. Só um minutinho, peraí. Cadê? Eu não vou nem colocar aqui na tela, mas eu acho que vocês também devem ter Bíblia em casa, vocês podem dar uma lidinha, né? Vamos aqui no item 9. O item 9. Um anterior a esse, hein? Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, ou seja, aquele que é do contra, né? Discutindo com aquele espírito ali persistente, sendo do contra, disputava a respeito do corpo de Moisés. Moisés já havia desencarnado e ele tinha um espírito vampirizando os restos mortais do corpo físico de Moisés. E esse arcanjo, Miguel, o próprio arcanjo Miguel, estava ali observando isso acontecer. Então, repetindo, mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição. Não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse é um nível de grandeza muito grande.
Porque o guardai-vos está muito associado às manifestações do que a gente acredita ser justiça. A gente começa com esse problema. Sempre que você fala alguma coisa de justiça para alguém, a maioria das pessoas querem se manifestar como justiceiros. A pessoa entende que isso é uma manifestação natural. Mas não é isso que você vai observar em nenhum texto. Em todos os textos sagrados, ele deixa sempre. Ele é um arcanjo, hein? Arcanjo Miguel. Ele deixa para Deus como repreender, como educar, como reestruturar aquela consciência a não fazer o que ele está observando que está errado. Ok? Aí vem o item 10. Este, porém, blasfemam de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Então, vamos agora à página, o que Emmanuel vem trazer para a gente sobre esse versículo. É um momento clássico, né? Um momento clássico, porque, por exemplo, todos que estão estudando sobre os ensinamentos do Cristo vão reconhecer que o Cristo defendia os 10 mandamentos. Defendia e defende claramente, profundamente, como viver os 10 mandamentos. Mas só que Jesus deixa claro, se você não está vivendo a primeira lei, aliás, se você conseguir alcançar, desenvolver a vivência na primeira lei, as outras leis não precisam, elas já vão estar automaticamente inclusas na primeira. Você já vai buscar o equilíbrio, você já vai buscar servir a todas as criações divinas, todos os reinos. Você nunca vai querer agir para adulterar alguma coisa, porque as pessoas ficam assim, não cometerás adultério. Aí todo mundo fica assim, poxa, mas eu não estou adulterando nada, eu estou sempre casadinha, eu fico ali quietinha, eu sou sempre certinha, sabe? Cuidado, esse adulterar não é só com relação ao matrimônio. Isso é uma interpretação mundana. Pensa o seguinte, você é um espírito imortal. Aquelas leis são para espíritos imortais. Você está casado ou não, você pode cometer adultério. Você pode adulterar aquilo que tem uma certa funcionalidade, que tem uma certa objetividade, que tem um certo destino, um certo planejamento. E você pode pegar aquele recurso e usar para outras finalidades, contrárias àquele recurso, contrárias àquele objetivo, contrárias à lei de progresso. É sobre isso que a gente tem que começar a absorver e entender um pouco melhor. Sempre que estivermos estudando todos os ensinamentos que o Cristo nos explica, mesmo os ensinamentos anteriores, que Jesus sempre tenta explicar e avançar mais profundamente, temos que compreender que Jesus está explicando para o espírito imortal que nós somos. Não tem, então quer dizer que aqui na Terra eu não tenho que me preocupar com isso? Não, aqui na Terra você vai ser testado em condições extremas. Sempre, o tempo todo. O tempo todo somos testados. Né? Não que Deus esteja nos testando, ok? Nós estamos nos testando. Nós queremos saber como é que eu vou reagir quando acontecer tal coisa. Como é que eu vou ficar quando acontecer tal situação? Quando certas situações buscarem espetar um pouquinho o meu destino, como que eu vou reagir? Essa é a ideia do provas e expiações. Você precisa do estímulo, do aguilhão, né? Aquele estímulo para reconhecer e se perceber. E o que significa regeneração? Você já se percebe, você já reconhece todas as rachaduras que existem na constituição de todas as suas experiências. Você sabe onde está cada uma das falhas que nós temos dentro de nós mesmos. E você não quer mais conviver com essas falhas. Você não quer mais ficar passando pano, enganando, jogando um véu por cima. Você quer trabalhar essas falhas. Você quer aprimorar elas e adquirir experiências em algo positivo, em exercer o bem, exercer o amor, exercer a verdade. Então a página é nesse contexto, tá, gente? É o contexto de espíritos, ou seja, todos nós, que estamos caminhando ainda em condições muito precárias de evolução com relação ao amor e à sabedoria. Ainda não amamos, ainda não respeitamos a primeira lei. Pronto, vamos botar assim.
A primeira lei, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Por que está isso escrito no texto? Ele podia simplesmente falar, amarás o teu Deus. Por que ele falou do todo o teu coração, de todo o teu pensamento? Por que ele fica migrando com um jogo de palavras? Isso tem significado, tem um motivo para isso. De todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento em tudo que você já adquiriu de valores relacionados ao amor e à sabedoria, que são fragmentos que nós temos. É a partir desses fragmentos que vocês vão construir a experiência no bem, a experiência no amor, a experiência na verdade. E não vai ser fácil. Vão ter horas que vamos desrespeitar essa lei divina, quando estamos aborrecendo a obra divina, em vez de amparar a obra divina. O próximo é uma obra mais complexa divina. Aí começa o problema. A gente vai se deparar com aquele grande paradoxo. Não, eu quero muito amar a Deus. Mas como é que você pode amar a Deus aborrecendo a obra divina? Alterando, brigando, maltratando o próximo. Eu acho que ele está errado, eu tenho que maltratar. Eu acho que não sei o quê, eu tenho que fazer isso. Então, ainda... então eu não posso fazer nada? E quem tá em posições complexas, em que vai ter que sempre tomar uma decisão, vai sempre tomar uma decisão equivocada. Mas é isso que tem para fazer, tá, gente? É isso que tem para fazer. Todos que são muito críticos sobre o bem e o mal, têm um julgamento super perfeito, super elaborado sobre o bem e o mal, a maioria dos religiosos possui, né? Nossa, é um vigor de julgamento, de análise. Quando vai estudar algumas mensagens espíritas, toma um susto, né? Vai descobrir que o próprio Alexandre o Grande teve a encarnação planejada para vir como Alexandre o Grande, para desenvolver o Império Romano. Mas na história sempre me contaram que o Império Romano é ruim. Mas você vive hoje no Império Romano, né? Você tem tribunais, você tem policial se sacrificando para proteger a tua vida, você tem toda uma infraestrutura de servidão e de apoio para garantir a sua estrutura que vulgarmente as pessoas chamam de república. Porque a essência do Império Romano é essa república que nós estamos vivendo. Você tem justiça, tem tribunais para tentar equilibrar os desequilíbrios. Então, tudo isso foi planejado, projetado para vir à Terra. Pelos meios pelos quais e pelas mãos pelos quais vieram, claro que vieram da forma mais torta possível, mas chegou. Chegou e estamos vivendo hoje. Todo mundo tem água encanada. Não vi ninguém aqui falando, poxa, tô com uma dor no pescoço, uma dor na cabeça, tive que pegar uma lata d'água ali, andei 6 quilômetros para trazer água até em casa. Você não vê as pessoas falando mais isso. Isso é extremamente raro. No planeta Terra, tá? Se você pegar aí 8 bilhões de almas encarnadas, não deve dar nem 0,01% que vive nessa condição, né? Então, só para destacar isso, houve um avanço significativo, expressivo. E depois vocês vão se tomar um susto. Existe uma mensagem no livro... Notas, não, como é que é? Mensagens... Não me recordo agora, apagou da minha cabeça. Onde narra o planejamento da encarnação, a próxima encarnação, que no caso a pessoa que está reencarnando ali, né, aquele espírito que animou a personalidade de Alexandre o Grande, eis que reencarna novamente na Europa, em grandes conflitos, em grandes tumultos, em grandes tormentos de problemas. Como quem? Chutem. Imaginem como quem? A pessoa mais maltratada... Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Aí você fica assim, poxa, mas eu aprendi na escola que Napoleão Bonaparte era ruim, era perverso, era mau, era não sei o quê. Mas tá lá, ué. Vai entender. Senta lá, vê a página. Adivinha que quais espíritos estavam junto com ele? Até Allan Kardec estava junto. Até Allan Kardec estava junto. E eis que aparece um espírito de altíssima envergadura para planejar essa reestruturação e equilíbrio que a Europa teria que passar a ter. E finalmente tentar encerrar esse ciclo de guerras absurdas que chegaram a alcançar, né? As guerras eram horríveis,
Né? A pessoa, qualquer conflitinho que você ia ter, morria 30 mil de um lado, 15 mil do outro. Numa época que tinha o quê? 2 bilhões de almas na Terra encarnada. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Proporcionalmente à população, era um absurdo de taxa de morticínio, né? E é impressionante, né? Você vê, poxa, mas eu sempre achei que é ruim, que é feio, que é não sei o quê. Então, cuidado, porque você não sabe em que missão você vai ser enviado quando reencarnar. Né? Todo mundo gosta de vir reencarnando sem missão nenhuma, sem ter nada atrelado para se preocupar e viver só o simples, viver sem fazer nada, de arriscado, de correr risco. Mas quem sabe o que está à nossa disposição para as eventuais mudanças que vão ocorrer no futuro? A gente não tem a menor ideia do que nos será cobrado de colaborarmos com esse grande projeto chamado Filho do Homem. Né? Como Jesus se intitulava. Jesus nunca falou, sou filho de Deus, sou filho do homem. Por quê? Porque ele acredita no projeto. Ele está falando, acreditem no projeto. Isso tudo vai passar, vocês vão conseguir se reequilibrar, vai dar certo. Por enquanto vocês estão muito preocupados. Ah, o outro tem mais ouro do que o meu território, deixa eu invadir o território dele. Ah, o outro tem mais petróleo do que o meu território, deixa eu invadir o território dele para tomar o petróleo dele. E a gente continua assim um pouco até hoje, tá, gente? As grandes nações continuam um pouco assim até hoje. Elas não conseguem viver dependentes de nações que ela classifica como inferiores. Né? Recentemente, estamos falando que hoje é 1º de agosto de 2023, eu digo semana passada, iniciou um conflito sem precedente na Nigéria. Né? Houve lá uma tomada de poder. E aí a França já está mandando tropa para lá e você fala assim, mas o que a França tem a ver com a Nigéria? Não, a França precisa hoje dos combustíveis nucleares que possuem abundância naquela região. Então, há toda uma briga, uma guerra de conflitos de interesses. Ainda estamos vivendo nesse nível de complexidade na Terra, ok? Então, por que estou dando essa volta toda? Desconfie sempre do seu julgamento sobre como que os outros estão exercendo ou não o que é certo ou o que é errado. Precisamos ter muito cuidado para não nos perdermos em bobagens. Ah, eu acho que fulano está errado. Por que eu quis ler aquele versículo anterior? Eu vou reler novamente para vocês entenderem. Por que as pessoas ficam chateadas quando eu falo de um jeito que elas não gostam, né? O item 9, né? Esse aqui é o item 10, o item 9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, ou seja, aquele que é do contra, disputava a respeito do corpo de Moisés, um vampirim, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Você viu o arcanjo Miguel dando lição de moral, repreendendo, você não pode fazer isso, seu safado, seu desgraçado, seu isso, seu aquilo. Eu vou orar agora para Deus para cair raios que destrua você. Você não vê nada disso. O arcanjo não fez isso. O arcanjo não fez isso. Miguel não fez isso. Ele falou, não vou me meter nisso. Deus que te repreenda. Então, por vezes, o que acontece? Deus é o grande patrocinador de tudo na vida. A gente tem que admitir e reconhecer isso. Então, tem espíritos que, por vezes, vão escolher se portar mal. Ele está descobrindo os limites dele. Ele está descobrindo os limites de como ele deve ou não agir. E se Deus está patrocinando e deixando, quem somos nós? Para falar, não pode, está errado. Ok? Nesse sentido, Deus pulou na frente e falou, não pode, parou, opa, isso não pode fazer. Você está vendo Deus fazer isso? Não, é o contrário. Ah, então você está defendendo o crime, defendendo a destruição? Não estou defendendo nada disso. O que eu estou defendendo é, não crie processos de autoconsumação, de criar labaredas de fogos no seu mundo interior, querendo questionar, julgar e condenar terceiros. Não faça isso. É um risco insensato. É um nível de desequilíbrio incoerente. Se eu pudesse falar o que a maioria dos médiuns psicofônicos erram durante a semana inteira,
né? Nós temos 178 horas disponíveis na semana. O que mais todo mundo erra durante a semana inteira? É esse olhar de julgamento, porque você tem uma visão do que você acha que é o perfeito, você tem uma visão do que você acha que é o ideal, e você vê grupos não reagindo e agindo da forma ideal. Ah, eu estou sob de políticos que roubaram. Mas o Cristo pede para você orar por eles. Eles estão com mais dificuldade de compreender o equilíbrio do que você, porque você fica com raiva dele. Ah, mas eu não sei quem falou isso, não sei quem fez aquilo, eu fiquei com ódio de não sei quem. E ele não pode, tem que ser repreendido, tem que ser... Você tem missão educadora diretamente com aquele espírito? Diretamente? Porque diretamente é filho, filha. Aí você tem que parar e explicar, e educar. Você tem um papel de educação mais intenso. E o primordial dessa educação mais intensa é o exemplo. Não é só a palavra. Às vezes você fala assim, você não deve pegar as coisas dos outros. Aí você vai e rouba. E ela descobre depois que você comete crime de roubo. Então, o que adiantou? O exemplo é que, né, é o papel, é o pilar fundamental. Então, por isso que ele começa justamente assim. Em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas, tem uma disposição ao comentário desairoso, ou seja, meio vergonhoso, meio improdutível, relativamente ao que não sabem. Então, por exemplo, Jesus deixou isso claro no livro Boa Nova, quando estava falando sobre a mulher adúltera. Os discípulos ficaram possessos. Senhor, a mulher é adúltera. Todo mundo sabe disso, todo mundo da cidade conhece ela. Todo mundo sabe o que ela está fazendo. Que ela estava realmente se prostituindo. Vocês entenderam de que eu estou falando, né? O exemplo da mulher adúltera, né, não tem nada a ver com outra nomenclatura que foi atribuída, né? Houve um erro de interpretação do Papa Gregório, o Grande, em que ele misturou as duas histórias e passou a chamar Maria de Madalena como uma mulher adúltera. Não é. A Maria de Madalena é a mulher moderna de hoje. Ela tem a liberdade dela, ela não necessariamente vai seguir certos ritos judaicos, ela se afasta um pouco mais das missões do lar e vai trabalhar, e vai ter uma vida mais liberta desses princípios, né? E era classificada na época como uma mulher não adequada para o casamento, por exemplo. Um homem que é judeu ortodoxo, ele não casaria com uma mulher dessa. Ok? Só para a gente não misturar as estações. Então estamos falando de uma mulher que realmente se prostituía, que não é Maria de Madalena, por favor. Não confunda como o Papa Gregório o Grande foi um grande propagador desse engano. Então, voltando à fita, né, no caso da mulher adúltera, no livro Boa Nova, tem uma passagem só sobre a mulher adúltera. E nessa passagem é belo demais, porque o Cristo pega e fala, explicando para os discípulos, você tem ideia o que levou essa mulher a essa condição de tão deplorável, de tanto sofrimento, de tanta dor, se impor esse tipo de luta e de desatino? Você sabe os tipos de dores e sofrimentos, de tristezas, de amarguras e até mesmo escárnio da própria família, que maltratam ela continuamente, até dos corações mais próximos. Você tem ideia? Por que você está querendo que seja realmente julgada e condenada? Você tem ideia do que ela está passando? O que ela já passou? O Cristo sabia, sabe até hoje, né? O que vai dentro do interior de cada um. Sabe o que cada um está sofrendo e está passando. Então, Jesus tem uma visão mais ampla do processo. Como a gente não tem essa visão, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente realmente fala sobre uns sobre relação aos outros. Né? Senão, qualquer conversação ela se torna 100% improdutiva. O que ele está falando? A palavra falada é ação. Então, haja com mais produtividade. Né? Aqui ingratidão, tá? Ingrato, não é no sentido, no outro sentido não, né? É no sentido de improdutível. Tá? A palavra tem mais de um significado, ok? É ingrato. Então, ao comentário desairoso e ingrato, relativamente ao que não sabem, então você não sabe o que a pessoa levou àquela condição. Né? Ah, poxa, olha essa pessoa, nasceu num lar de político, se tornou isso, se tornou aquilo, fez um monte de impropérios. Ué, reencarna lá você.
e brilhe a sua luz. Várias pessoas que falam isso pra mim, olha isso, fulano, que não sei o que. Olha só, isso é simples. Daqui a pouco você está desencarnando. Faz o seguinte, eu quero passar por essa mesma experiência, eu sei que eu vou superar isso tudo. Eu posso até nascer junto com os familiares que ele nasceu, receber os poucos de instruções e lógicas que ele recebeu, e eu não vou cair nos mesmos desatinos que ele caiu. Você tem certeza? Você está preparado para passar pelo mesmo processo e não cair fragorosamente como o outro caiu? Então, não é porque as pessoas, por vezes, ficam escolhendo o destino mais simples, mais humilde, menos arriscado, que elas são evoluídas. Ok? Não tem nada a ver, tá? Você vai descobrir o quanto você é evoluído em relação ao nível de desafio que for sugestionado para o seu destino. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não sabe que tipo de avaliações de consciência que essas próprias almas estão se submetendo. Por isso que ele fala que a gente não sabe realmente o que está se passando. Ok? Almas levianas, aqui leviandade no sentido de descuidada, imprecavida, descuidada, ou inconstantes, ou seja, instável, não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. Por que ele está falando não dominam os movimentos da vida? Por que ele está falando dos movimentos da vida? Por que está falando isso? A pessoa tem dificuldade de lidar com a própria vida. Então ela tem sempre que achar um culpado externo. Nossa, eu estou com uma vida tão difícil financeira, é culpa do governo. Nossa, mas eu estou com uma dificuldade tão grande assim, sensado, eu estou com uma dificuldade de conseguir equilíbrio mental e psíquico. A culpa é da mídia, a culpa é dos filmes, é sempre fora. Mas a pessoa não entende que ela não consegue se auto-perceber. Ela não para meditar e observar. Eu é que me desequilibro nesse contexto. Eu é que perco a calma nesse contexto. Eu é que fico chateado nesse contexto. Eu preciso descobrir por que fico assim. E eu preciso trabalhar isso. Ninguém fará isso por nós. Infelizmente, ninguém mesmo. Às vezes o pai, uma mãe, um amigo, uma amiga vai dar dicas. Poxa, mas você está zangada. Pô, mas por que você está reagindo dessa maneira sobre esse assunto? Você não acha que está exagerando demais, não? E geralmente essas pessoas, quando falam assim, são defenestradas. A pessoa briga mais ainda com elas. Quem é você para me criticar? Não estou criticando, é que você estou percebendo que você está em sofrimento. Você está criando sofrimentos onde nem tinha. Você estava bem agora. Aí começou a falar desse assunto, descambou, já era. E isso acontece muito com o médium psicofônico. O médium psicofônico, regras de saúde do médium psicofônico. Nunca fale de alguém. Regra número 1. Nunca fale de alguém. Eu digo que é a regra 00. Nem a regra número 1. Nem a regra 01. É a regra 00. Nunca fale sobre alguém. Se você quer falar alguma coisa que você achou estranho sobre a conduta de alguém, tente observar as questões mais acima. Nossa, como que às vezes agimos de uma forma imprevidente e as consequências são desastrosas. Não associe a pessoa. Busque aprender sobre o assunto sem associar a pessoa. Nossa, a pessoa fez isso, isso, isso. Olha que bobagem. Não cite pessoas, não cite nomes. Porque ao citar nomes, você está automaticamente conectando o seu pensamento a essas almas. E adivinha, essas almas, por vezes, estão sendo perseguidas por outras almas. E eles estão observando que você está falando, nossa, olha como é que essa pessoa não presta. Aí eles falam, é isso mesmo, não presta mesmo, miserável. Porque eles possuem a mesma condição desagradável de não sabem como que Deus educa, como que Deus cria a lei de progresso para todos. Ele não sabe como isso funciona. Ele não compreende o contexto que ele mesmo está mergulhado. Ele quer criticar a tudo e a todos, que foram fontes de sofrimento para ele. E já que você está falando, já que você está comentando, opa, mais um que reconhece que o outro não presta. Mais um que reconhece. Entendeu? É nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado. Ok? Mas vamos lá, gente, a gente vai conseguir entender tudo. E são essas justamente aquelas que
em suas manifestações instintivas, olha só, se portam no que sabem, olha só, no que sabem, a pessoa já sabe, o espírito já sabe, como irracionais. Aqui, irracionais, tá, gente? Não é de animal, não, tá? Embora lá está citado como no versículo originalmente, está citado como animais irracionais, aqui ele está falando da questão contraditória, ok? No sentido contraditório. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Então, por exemplo, aqui é bom a gente parar e falar de exemplos. Vamos supor que a pessoa não se sente realizada. Vamos supor que essa pessoa não se sente amada. Vamos supor que a pessoa não se sinta devidamente encaixada no contexto da vida. Deveria, porque Deus está patrocinando tudo. Se Ele está patrocinando, porque Ele confia em você. Se Ele até colocou outras vidas sob o seu cargo, Ele confia ainda mais em você. Ele tem uma expectativa altíssima sobre você, mais do que você é capaz de imaginar. Então vamos entender esse contexto. O que ele está falando? Imagina que você, esse racionais que ele está falando, é o que ele está chamando de duplo pensar. Duplo pensar. E você pode defender duas ideias contraditórias e conviver com as duas ao mesmo tempo. É sobre isso que ele está falando. Ele está falando, cuidado, existe uma manifestação instintiva no seu subconsciente. Então, por exemplo, se você tem uma manifestação instintiva de autopreservação, vamos supor, está com 50 reais na mão, e você está com muita fome, mas você tem sempre 50 reais na mão. Nesse dia, você está com 50 reais na mão, andando na rua, aí chega uma pessoa morrendo de fome e te pede um alimento. E você sabia que o que você ia comer ia custar, sei lá, quase 40 reais. E aí, ferrou, né? Você pode falar assim, desculpa, eu não tenho não, eu não posso te ajudar. Ué, mas algumas horas antes, ou até mesmo alguns dias antes, você disse que queria fazer caridade, de queria amparar, de queria propagar benevolência para com todos, né? Queria produzir o bem, né? E aí às vezes surge, a espiritualidade pensa, poxa, esse espírito, né? Essa alma aí encarnada, ela quer porque quer amparar todos. Deixa eu colocar algumas pessoas no caminho dela para poder ajudar. Aí a pessoa vai e pede. Aí você, desculpa. Ué, por que você não ficou com fome e deu o valor todo? Vocês estão entendendo o dilema? Aí começa o duplo pensar, começa o contraditório. Qual é o contraditório? Poxa, se eu entregar, eu fico com fome. Eu tenho que pensar na minha manifestação instintiva de autopreservação. Eu tenho que preservar meu bem-estar primeiro. Né? Algumas pessoas, até de uma maneira muito irracional, falam, primeiro coloque a máscara em você mesmo, depois no próximo. Você vai ver várias pessoas falando essa loucura. Não entende o que significa a honra de se sacrificar por terceiros. Não entendem. Mas poxa, mas se a pessoa está muito desequilibrada, ela não tem como ajudar. A pessoa está desequilibrada não é pela função de ajudar. A pessoa já está desequilibrada mesmo se estivesse sozinha, sem ter ninguém demandando ajuda. A pessoa já estaria desequilibrada. Não é o ato, a necessidade de ajudar alguém, dentro de casa ou fora, que torna alguém desequilibrado. É o contrário. A pessoa já está desequilibrada anteriormente e com dificuldade de reagir. Vou dar outro exemplo. A pessoa começa uma discussão em casa. Geralmente essas são as que a gente mais erra. A pessoa começa com uma discussão em casa. Eu tô certo, eu tô errado, eu tô certo, eu tô errado. E começa, e cujo ponto de vida. Aí tem uma manifestação instintiva. Qual é a manifestação instintiva? Eu quero estar certo. Chama-se manifestação instintiva da soberania. Você quer ser soberano ao outro. A sua ideia tem que prevalecer. E olha que você, às vezes, uma semana antes, 3 dias antes, estudou sobre o Evangelho, sobre os esforços de manutenção da paz, sobre a importância que, por vezes, você tem que aprender a se humilhar e se diminuir para produzir a paz e o amor onde você estiver. Você concorda com tudo isso? Concorda com tudo. Nossa, é maravilhoso, que lindo, a pessoa até chora. Que coisa encantadora, é maravilhoso. E tá achando que daqui a 10, 20 minutos você não vai ser cobrado desse saber que você já sabe. Você já sabe.
Não tem que ninguém te contar mais, não. Então, ó, e são essas justamente aquelas, ou seja, essas pessoas em que suas manifestações instintivas se portam, ou seja, a pessoa vai se comportar como? Se portam no que sabem, a pessoa já sabe, como contraditórios. A pessoa vai entrar em contradição. Qual é a própria contradição? Poxa, você quer produzir a paz ou você quer ter razão? É esse o balanço do contraditório. Você quer desenvolver o amor ou quer ter razão? Você quer criar uma situação de um contexto de harmonia ou quer ter razão? Porque por vezes o melhor é silenciar. Ah, mas sujou o chão. Vai lá e limpa. Poxa, mas eu vou sempre limpar? Sacrifício. Sacrifício. Renúncia. É isso. Renunciar. O que você está renunciando? Eu estou renunciando à manifestação instintiva de querer ser o dominante, de querer ter a razão. Se a gente não parar para refletir sobre essas questões, em sobre quais assuntos a gente quer ser dominador, se a gente não se auto-perceber, ninguém fará isso por nós. É o que vai estar lá embaixo, mas acho que alguém levantou a mão aqui. Eu estou bem perdido aqui. Alguém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Me ajuda aí, por favor. Porque eu acho que... Alguém? Oi, Carolina? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Não, eu tinha levantado, mas eu desisti de falar, porque eu também não queria interromper. Não, aqui você falando dessas questões do contraditório, me faz lembrar da Joana, que fala que A os meus ligação dela tá ruim, né? Carolina, tô te ouvindo com muita dificuldade. Acho que seu microfone, não sei se está com fone de ouvido. Depois tenta encaixar de novo o fone de ouvido, porque eu acho que o fone, né, no plug, porque tá um chiado forte, a gente não tá conseguindo te ouvir. Conseguiu? Carolina? Tá um chiado forte ainda. Opa! Agora faz um barulhão. Enfim, guarda aí, fala um pouquinho no final. Que eu vou tentar finalizar aqui, a gente continua. Você guarda aí, não esquece o que você falou não, que a gente vai continuar daí. Então é sobre isso, tá, gente? Que ele está falando aqui. Do contraditório. Sua ação particular costuma... Olha a nossa, né? Vamos botar assim, ó. A nossa ação particular costuma o quê? Corromper os assuntos mais sagrados. Aí a pessoa vai falar assim, olha essa pessoa como ela se comporta, olha como é que age, olha, e começa a desconstruir tudo que é mais sagrado, que ela mais valoriza, porque ela sabe que tem uma importância incrível para o pai, e começa a ficar nessa manifestação. Insultar as intenções mais generosas. Né? A pessoa, você conhece um assunto que alguém fez um apoio, um trabalho. Ah, mas isso é bobagem. E a pessoa tem uma reação efusiva falando contra uma possível, genuína manifestação generosa de alguém. Ah, mas essa manifestação generosa é muito fácil, quero ver com essa dificuldade, quero ver com essa situação. Então, a pessoa está botando uma manifestação instintiva, está usando o instinto dela mesma, que ela se sente numa condição apertada, se sente numa uma condição de contrariedade e passa a insultar os outros que ela acredita, né, que não possuem nenhuma situação de contrariedade ou dificuldade. Ok? É isso que ele está falando aqui de insultar as intenções mais generosas. Temos que tomar muito cuidado como o nosso pensamento funciona. Temos que aprender a reconhecer isso aqui e filtrar. Não, peraí, não posso pensar assim. Tem gente que fala assim, ah, tá vendo lá, a pessoa não quis ter filho, só quis ter cachorro, ou só quis isso. Tá vendo? Não quer ter filho porque é difícil. Olha, mas se a pessoa só tem condições de amar os animais, você já não acha que é um bom começo? E a pessoa só teve um filho, podia ter tido 3. Por que só quis ter um filho? Bom, você sabe da condição de saúde física, da condição planejada daquela encarnação daquela pessoa? Porque por vezes é isso mesmo, a pessoa precisa, aquela alma receber o direito de estar mais próxima ali da mãe ou então do pai, somente ela. Há uma necessidade para isso. Você conhece quem planejou as encarnações? Você já trabalhou no departamento de planejamento de reencarnações? Não? Pois é, então pode ser que você esteja sendo leviano, descuidado com o seu comentário. E nesse descuido, você muda a sua faixa vibratória. Por isso que eu estou falando que essa página é importantíssima para todo mundo que é médium.
médio ostensivo, tá? Que ostensivo de ostentação. A pessoa ostenta, ou seja, ostenta as habilidades, as capacidades mediúnicas. Ou seja, está muito aflorada a mediunidade. Cuidados como o seu pensamento se desenvolve, como os seus sentimentos se desenvolvem sobre os diversos assuntos. Poxa, mas eu vou ficar me analisando o tempo todo. Pois é, a Joana de Anjos fala muito bem sobre isso, o ser consciente. Porque ela fala que, na verdade, você não é esse conjunto de sentimentos que você tem. Você não é esse conjunto de ideais e pensamentos e doutrinas que você vive, e até de filosofias que você vive aqui na Terra. Você não é isso. Você é aquele espírito que está se observando, se auto-observando, como que você mesmo se manifesta nesse contexto. É complexo. É bem mais complexo, né? Então a gente tem que começar a observar isso. Como, pô, eu estou tendo eu estou fazendo comentários com intenções de insultar, fazer um comentário jocoso, enfim, até de maltratar alguém. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu gerei esse pensamento? Por que eu estou gerando essa reação? Aí alguém fala assim, mas isso é espírito desencarnado, que está te induzindo. Não, não é. Desculpa. Eu não suporto quando alguém fala isso. Mas está lá escrito no livro dos Espíritos, né, que de ordinários são eles que vos dirigem. Não é isso. Não é isso, gente. Ele está mal interpretada. A interpretação está equivocada. Nós concordamos com eles. Você não tem como viver uma identidade contrária. Por exemplo, se alguém falasse para você, pega agora uma granada e joga em cima de alguém. Você é contra a violência, você não vai explodir ninguém. Você é contra isso, meu Deus. Não, pega um paralelepípedo e arremessa em alguém. Você não vai fazer isso, não é da sua natureza. Por isso que nunca vão surgir pensamentos assim. Pode sentir pensamentos de raiva, de rancor, de ódio, de insatisfação, mas de uma escolha, de um ato, nunca vai surgir diretamente. Por quê? Porque você não vai concordar. Você vai detectar que é uma ideia que não é sua. Todas as ideias e pensamentos que não são nossos, a gente percebe na hora. Porque a gente sabe que não é nosso. Mas a questão é, por que a gente se filia e segue por vezes as ideias, segue por vezes certos pensamentos? Porque é uma congruência absoluta e harmoniosa de pensamentos. Eu acho absurdo que façam isso aqui na rua. Olha só essas pessoas dando cachorro na rua e deixando cocô no chão. Que absurdo. Outra pessoa vai pisar. Você não pensa no bem geral de todos? Pega o saquinho que está na sua bolsa, leva saquinhos plásticos a mais na sua bolsa e cata. Mas o cachorro não é meu. Mas você está se preocupando e cuidando dos próximos transeuntes que vão passar pelo caminho. Você não vai chamar atenção da pessoa. Você vai lá abaixo, não vai falar nada. Você vai agradecer, Senhor, obrigado por eu ter a oportunidade de retirar esse produto do caminho que pode sujar o pé de uma pessoa que está atrasada para o trabalho. Poxa, mas é sempre assim, é sempre na base do sacrifício e da renúncia. Bem-vindo ao planeta Terra. Sempre vai ser na base do sacrifício e da renúncia. Sempre que alguém falar ou vender a ideia que é possível progredir nas leis divinas sem sacrifícios, sem renúncia, desconfie. Analise com calma, porque a chance de a gente estar interpretando errado é gigantesca. E, geralmente, quando nós interpretamos errado, tem a ver com nossas manifestações instintivas. Não se enganem, nós temos uma manifestação instintiva barra pesada, que é a chamada manifestação instintiva do bem-estar e da autopreservação. Ok? Isso habita em nós. Temos que ter consciência nisso. Sempre vamos escolher o que é melhor para o nosso próprio bem-estar primeiro. Sempre. É natural da nossa condição evolutiva. E o que o Cristo está nos convidando, nos chamando a viver, essa luz do Evangelho que ele traz para todos nós, é em outro contexto. É num contexto de progressão, de crescer na lei de progresso divino, ok? E ele vai deixar claro, guardai-vos, ou seja, se preservem, preservem-se das atitudes dos murmuradores, de ficar resmungando, sai desse clima, tudo bom e nada presta.
Ai, tudo é tão bom. Aí começa a reclamar. Que isso não presta, que isso não presta. Eu gosto muito dessa expressão. Tudo é bom, mas nada presta. Tudo a pessoa fala que é bom e tudo ao mesmo tempo não presta. É uma responsabilidade profunda. Porque você cria, você tem capacidade de pegar o fluido cósmico universal, transformar em um fluido universal e desenvolver o seu perispírito? Não. Você é capaz de construir planetas? Não. Você é capaz de construir alguma coisa? Não. Você só transforma. E estamos sendo educados aqui na Terra. Quando você pega madeira bruta e transforma no móvel, você está aprendendo a operar dentro do educandário do Pai. Então temos que entender isso. Ah, não, mas eu quero logo para as grandes evoluções, dos grandes desafios de manipular fluidos e ajudar a construir planetas, mas você não está conseguindo construir uma cadeira. Você não tem equilíbrio. Quando entra a farpa no seu dedo, você se revolta e grita: onde está Deus que não viu que entrou a farpa no meu dedo? Fica até revoltado porque não pode sentir dor. Não é por aí, né? São reações irresponsáveis. Estamos sendo irresponsáveis. Então, se nos desequilibramos com assuntos e atividades extremamente simples e bobas, temos que entender que precisamos de mais treinamentos nessas atividades simples e bobas, com muito mais análise, com muita mais parcimônia. Tem que parar com calma e analisar o que eu estou fazendo. Por que eu estou reagindo assim? Por que o meu pensamento descambou para a irresponsabilidade de criticar até mesmo Deus? Da onde veio essa doideira na minha cabeça? Temos que entender, porque vem de alguns... E Emmanuel explica isso para todos nós, né? No livro Pensamento e Vida, todo pensamento gerado primariamente de um sentimento. Que sentimentos são esses que estão desgovernando o que eu acredito que é o mais certo? Ok? Então ele deixa claro isso nessa frase. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. Não esteja fria e obscura. E o cuidado, por vezes estamos fazendo análise fria e obscura para conosco mesmos. Eu não presto, eu não valho nada, eu não sei o que lá. Sim, ok, tudo bem, todos nós não prestamos, tudo é maravilha, mas entenda, você já reconheceu pela doutrina espírita que todos nós fomos criados simples e ignorantes e que você está nessa marcha do progresso, você sabe que você não alcançou o final da marcha. E você não está preocupado com o final da marcha, você está preocupado com o próximo degrau, você está preocupado com o próximo passo. Você está escalando o Everest, lá na base da montanha. Você está preocupado com o cume? Lá com o topo da montanha? Não, você está preocupado primeiro é passar pelo conjunto de movimentações perigosas que tem de neve, que tem outros perigos iminentes, que você tem que aprender a superá-los. Tem que aprender a superá-los. Hoje e agora, o aqui e agora. Então, como que a nossa consciência está lidando com aqui e agora? Como que o nosso pensamento, o nosso amor a Deus está funcionando aqui e agora? Estamos amando todos os reinos? Estamos apoiando e amparando todos os reinos dentro do que exista de capacidade em nós mesmos? Porque é só isso que Deus aguarda de nós. Não é grandes transformações, não. Ele aguarda que dentro do que temos capacidade, que nos esforcemos, que nos desafiemos, que possamos impor um pouco mais de renúncia com relação a nós mesmos, né? Um pouco mais de prejuízo com relação ao que nós queremos para benefício dos outros. Então ele continua: o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de que entender a mensagem viva de cada ser, cada criatura que nos cerca, cada pessoa que nos cerca. Ah, mas eu não aguento mais ficar servindo essa pessoa, ficar cuidando dessa pessoa. É tão difícil. Você consegue entender qual é a mensagem viva que esse ser que está ao seu lado está te treinando, te capacitando? E está despertando reflexões em você que você não teria se não tivesse passando por essa experiência mais estreita com esse ser, né? Com cada ser. E a significação de cada coisa. Você vai conseguir entender o propósito de cada coisa.
E o propósito é sempre para o bem, é sempre para o amor, é sempre para o desenvolvimento de todos. É isso que o conhecimento do Cristo vem dilatando para todos nós. Somente os que refletem e ponderam, ou seja, juizam, acerca da ignorância própria. O que eu estou ignorando na lei divina que eu não percebo? O que eu estou ignorando na lei de progresso que eu não percebo? O que essa situação que eu estou vivendo está tentando me educar, está tentando me capacitar? O que eu não estou percebendo? Se a gente não tivesse esse princípio de dúvida, não há progresso. E aquela velha frase, não existe progresso sem humildade. Sem humildade não há progresso. Ah, mas eu falo baixinho, eu falo isso, faço aquilo, eu tenho o maior jeitão de humilde. Não é esse humilde, é aquele humilde que fala o seguinte, peraí, pode ser que eu esteja errado. Pode ser que exista uma maneira muito melhor de falar, muito melhor de agir, e eu tenho que aprender, eu quero buscar essa melhor maneira, né? Respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem. Ou seja, é claro que desconhecemos um monte de limites. São capazes de produzir frutos de perfeição com a dádiva de Deus que já possuem. Somente quando a gente começa realmente a juizar, a refletir, a gente começa a gerar um resultado melhor. Gente, faltam agora alguns segundos, né? Eu vou fechar aqui e abrir a próxima sala e quem quiser pode fazer algum comentário ou perguntar mais alguma coisa, a gente avança um pouco mais nesses ideais, tá ok? Vou mandar o link para todos. Até daqui a pouco. Então, vamos voltar. A Lúcia caiu também. Mas a Lúcia falou que a segunda parte ela tinha um compromisso, não ia poder retornar. Não tem problema. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Ficou claro como é que esse é um dilema constante para todos nós, sendo médios ou não. Por isso que eu estou dando um pouco mais, eu sei que eu estou sendo chato, dando uma ênfase muito grande nas páginas, estudar parágrafo por parágrafo, porque a ideia é dar exemplos daquele parágrafo, discutir um pouco mais, conversar um pouco mais, para a gente dilatar, e aí vai dar para entender um pouco mais, né? Pode falar, Vanessa. Vanessa? Rogério, Sim. por que a gente não quer sofrer? A gente sabe que isso é necessário. Por que a gente ainda não quer sofrer? Não sabemos amar, é por isso? Não, então olha só, a questão é que a pessoa, todos nós temos uma experiência instintiva, temos uma relação instintiva de que Deus não cria recursos e dores para o nosso trajeto, ok? Então, por exemplo, mas eu descobri que bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos. Aflição não é necessariamente dor, tá? Entenda isso. Então, por exemplo, ninguém vai ficar dizendo para você, poxa, você tem que passar por um monte de doenças, tem que passar por um monte de complicações. Ninguém vai ficar fazendo isso. Isso é uma visão materialista até do espiritismo. Ok? Então a gente tem que despertar e sair um pouquinho dessa visão materialista do espiritismo. Não entenda dessa maneira, por favor. Deus quer sempre o melhor para todos nós, ininterruptamente. Tem uma mensagem lindíssima sobre esse assunto, depois eu até posso jogar esse áudio aí no grupo, né? Que é sobre o livro Jesus no Lar. Jesus no Lar é outro livro que eu adoro desde que eu sou adolescente, sempre gostei muito dele. Jesus conta uma história na casa de Pedro sobre isso. Porque todos começaram a questionar Jesus. Mas, Senhor, Deus nos ama, você está apresentando um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de justiça. Por que a gente tem que sofrer? Por que tem que sofrer dor? Por que tem que sentir dor? Por que tem que passar por infortúnios e aflição? E aí ele vai e conta uma história impressionante, que não dá tempo de contar aqui. Ele dá um exemplo impressionante. Que ele basicamente fala isso, todos os espíritos que estão reencarnando possuem um anjo guardião que está sempre amparando, socorrendo, estimulando, enfatizando, seguir os melhores escolhas, os melhores destinos. Existe ali um contínuo condutor de renovação de pensamentos, de renovação de ideais. E por vezes esse condutor ainda se materializa pelas vozes de um pai, de uma mãe, de um amigo, e o bem e a renovação dos pensamentos, elas sempre são suportadas
pelo que nós podemos chamar de anjo, ou de espírito guia, não importa o nome, ou anjo da guarda. Não importa o nome que você quiser dar. Isso é uma constante a todas as encarnações. Não importa qual encarnação. Só que após todo esse recurso, todo esse desempenho, todo esse amparo, dependendo de como esse recurso vai ser utilizado, que não nos pertence, por vezes Deus permite que esses irmãos se afastem. Não ajude mais. Chega. Deixa a pessoa quebrar a cara. Literalmente ele conta essa história. Deixa a pessoa quebrar a cara. Deixa a pessoa sofrer as consequências. Deixa a pessoa perceber que está errada. A pessoa só vai perceber. Não adianta um espírito se materializar na sua frente e falar assim: por que você está agindo assim? Não faz isso. Não está vendo que isso está errado? Isso nunca vai acontecer. Porque Deus estaria infringindo um princípio fundamental, que é o seu livre-arbítrio. Deus não mexe com o seu livre-arbítrio. Essa discussão sobre o livre-arbítrio, infelizmente, está no livro A Gênese, até a 4ª edição, mas da 5ª em diante, que até a 4ª edição em francês, tá? Em francês. Foram poucas traduções. A maioria que chegou aqui no Brasil são a 5ª em diante em português, né? Que já foram traduzidas como sendo a última depositada por Kardec, que no final não foi, né? Vocês já sabem disso. Então, quando vai discutir e conversar sobre livre-arbítrio, é uma situação muito difícil a gente entender. Poxa, mas parece paradoxal, né? Eu tenho que estar submetido a certas circunstâncias e tenho que reagir bem. E se eu reagir mal, depois eu sou punido? Então, aí você está voltando àquela filosofia teológica que Deus pune. Deus não pune ninguém. Nem 1 milímetro. Você acha que Deus vai sair da sua perfeição, da sua capacidade infinita de amor, para ficar punindo espíritos? Você não faz isso com um bebê. Você não fala assim, ó, bebezinho, lembra quando você fez isso? Você fez cocô no chão, você quebrou isso aqui. Lembra aquele copinho que eu adorava, que você quebrou? Não lembro. Então, não tem esse copo que você está segurando? Aí você vai, espatifa no chão e fala: isso é para você aprender a não quebrar mais copos de ninguém. Você não faz isso com um bebê. Você entende? Não faz sentido nenhum. Eu entendi, mas é que você falou que no mundo de provas e expiações a gente vai sofrer. Claro que a gente vai sofrer. Nós não temos uma visão perfeita como tudo funciona e por que funciona. Então é isso. Por desconhecimento a gente não quer sofrer. Se a gente sempre observar, peraí, espíritos superiores criaram, junto com Cristo, com os objetivos do Pai, todas as manifestações da natureza, todo o equilíbrio que existe de temperatura, de pressão, de ventos, de tempestades, tudo possui a sua função. Eu é que não sei qual é a função. Quando você se coloca nessa posição, você se coloca na condição de aprendiz. O problema é o seguinte: a gente só evolui quando a gente se coloca na condição de aprendiz. Essa é a verdade, pronto. E se você para observar, nós temos um momento de saturação. Você pode aprender sobre qualquer coisa. Faça uma experiência. Crochê, tricô, quero aprender sobre marcenaria, eu quero aprender sobre qualquer assunto. Mas vai até o último nível. Eu quero aprender até chegar no nível Pro, aquela supra-sumo. Você vai observar que no meio do caminho você vai parar. A maioria para no meio do caminho. Ah, isso aqui para mim tá bom. Eu só queria fazer esses 3 nós diferentes. Mas tem 15 nós para aprender. Não, mas eu só quero fazer 3. 3 para mim tá bom. Não, você tem que fazer os 15, ué. Você tem que aprender os 15. Então, mas eu não sou assim tão psicopata para querer ficar aprendendo os 15, né? Não, você não está entendendo. Além desses 15, deve ter uns 30 que ninguém nunca inventou ainda, porque ninguém sabe que existe. Mas se a gente não está conseguindo dar conta de 3, o não dar conta de 3, de 4, de 5, nós, tudo uma ideia, um exemplo material, né? E a limitação não tem a ver com o ato em si, mas com a nossa ansiedade de querer produzir com pouco. E se contentar com o pouco. Sempre se contentar com um pouco. Ah, eu acho que essa convivência que eu tenho com fulano, com Beltrano já tá bom. Por quê? Ah, assim tá bom, não quero melhorar essa convivência não. Não quer melhorar essa convivência? Aquele próximo, seja um pai, uma mãe, uma filha, seja quem for, é uma criatura divina. Foi o que mais Deus gastou energia para produzir.
para produzir aquela consciência. Você não quer se desempenhar ao máximo em amar e servir? Não faz sentido. Então, de novo, a gente volta para aquela situação de desconstrução, né? Que é do contraditório. Por quê? Porque nós vamos querer que todos nos amparem, que todos nos amem, que todos cuidem de nós, que todos pensem em nós. Mas não é um contraditório? Se você quer que todo mundo haja assim com você, por que você não age assim com todo mundo? A própria lei, essa lei de amor, é uma lei que esboça o contraditório. Né? Amar o próximo como a ti mesmo. Não precisava do como a ti mesmo. O como a ti mesmo é redundante. Não tem por que falar como a ti mesmo. Você só ama o que você é capaz de amar. Então, quando ele fala amar o próximo como a ti mesmo, é para justamente você perceber o contraditório. Olha, você sempre espera muito mais do próximo do que o que você gera para o próximo. Você sempre está disposto a se sacrificar, a ver os outros se sacrificando por você, do que ver você se sacrificando pelos outros. Esse contraditório é a essência daquele ponto de inflexão, o ponto de inflexão na curva de progresso. Quando a gente para de ficar analisando as coisas com o nosso ponto de vista e começa a desconfiar. Eu acho que o meu ponto de vista não é perfeito. E geralmente, quando eu estou sentindo que tudo é aflição, que tudo é dificuldade, poxa, eu não aguento mais dirigir, olha essa distância. Ué, mas é a distância, a direção que é difícil? Ou somos nós que somos fracos? Nossa, alguém me chamou para ir a tal lugar, eu tive que caminhar 6 quilômetros. Estou com a perna toda dolorida. E é um absurdo ter que caminhar 6 quilômetros. Os 6 quilômetros é que são perversos? Ou nós que não temos o condicionamento físico para 6 quilômetros? Você está entendendo? No final, qual é a verdade mais pura e verdadeira? Nós somos ainda incapazes de percebermos a nós mesmos e de nos desenvolvermos. Eu tenho essa deficiência, eu tenho essa dificuldade. Eu vou desenvolver isso, custe o que custar. A gente cansa e larga. Aí nesse de cansar e largar, você fica só com as manifestações de dor, de sofrimento. Pô, por que você foi andar 10 quilômetros se você não está com condicionamento físico para andar 3? É lógico que sua perna vai doer. Não é um contraditório? Por que você está entrando numa discussão se você quer ganhar a briga, quer ganhar a conversa, quer ter razão, se não, na verdade, o seu início era para promover a paz? Era para acabar com a discussão e que retornasse ao clima de paz? Mas como é que pode ter clima de paz se estão todos disputando o mesmo ursinho, né? O ursinho de pelúcia? Né? 3 crianças brigando, disputando pelo ursinho de pelúcia. Não tem como gerar paz, é impossível. Qual é o ursinho de pelúcia? Todos querem ter razão. Então, é um contraditório contínuo. A nossa vida, eu sei que se vocês pararem para fazer isso que o Cristo está recomendando aqui, ó, como ele coloca aqui, ó, concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. O que está falando? A luz do Evangelho é a luz do amor divino. É uma luz do amor de Deus. O Evangelho é de Deus. Cristo só veio dilatar a percepção. Vocês têm que perceber como Deus é amoroso e bondoso e capaz para tudo. É a análise de vocês que não está funcionando, porque ela está fria e obscura. É nesse sentido que ele quis dizer, entendeu? Então Deus não planeja sofrimento. Olha só, nem sequer fulano desencarnou naquele acidente, ele precisava desencarnar agora. Né? Tinha que desencarnar naquele minuto. Mentira! Se você pegar o livro dos Espíritos, ele fala espíritos que desencarnam criancinhas muito pequenininhas. Deus permitiu que ele completasse o tempo que ele tinha de contato e de tempo disponível para reencarnar. Ele podia completar as encarnações que foram fechadas e canceladas abruptamente. Sim, todos podem desencarnar antes da hora. Fiquem tranquilos, mas não tem problema nenhum. Porque você só perde o uniforme de trabalho. Não muda nada. A sua essência continua complicada. E somente você que vai poder analisar, ponderar, julgar e transformar a si mesmo. Ninguém pode fazer isso por nós, né? Pode falar, Carolina. Dá para ouvir agora um pouco melhor? Ah, agora tá bom. Agora tá cincheado. Pode falar. Ele estava no carregador, devia ser por isso.
Foi só você falar, começou o chiado de novo. Chiou de novo? Tá chiando. Agora parou. Ah, então deve ser o fone que deve estar. Pode estar com mau contato, né? Tá dando vários estalos. É algum mau contato, mas pode falar. Agora nós não estamos te escutando. Eu acho que ela caiu, né? Ana, você tá com o microfone aberto. Pode falar, Ana. Não, desculpa. Ah, não, tá tudo bem. Pode falar. Pensei que você quisesse falar alguma coisa. A Carolina voltou. Eu voltei, mas eu tô quase desistindo de falar, porque Ah, mas tô agora, caindo agora tá mesmo. funcionando perfeitamente. Quando a gente desiste, que volta a funcionar. Pode falar. Sobre essa questão da gente não querer sofrer, e muitas vezes ser necessário a gente passar pelas dores, né? E Joana fala muito isso, né? Que a dor muitas vezes é necessária, mas o sofrimento é que a gente é que cria porque a gente não aceita muitas vezes passar pela dor, né? Mas isso é uma coisa que eu também passo muito tempo refletindo para entender melhor, porque eu também tenho muita dificuldade com essas questões. E aí, esses dias eu estava lendo e tive um insight assim, relacionado à questão da lei do progresso, né? Porque a gente tem várias leis de Deus, né? Que a gente estuda até no capítulo, na terceira parte do livro dos Espíritos, né? E o progresso é uma lei também, né? Quer dizer, a gente não pode ficar estagnado indeterminadamente. Isso não é uma opção, né? A gente tem que estar progredindo, né? Então, se a gente não... A gente tem a opção de sempre, em primeiro lugar, né, progredir por amor. Só que a gente nunca faz essa opção, né? Ou quase nunca faz a opção por progredir por amor. E aí a gente acaba sempre indiretamente fazendo essa opção de progredir pela dor. Só que muitas vezes a gente não aceita que a gente é que está escolhendo passar pela dor quando a gente não escolhe a opção do amor, né? Então, E aí... mas pegando o gancho do que você estava falando, por exemplo, quando teve a peste negra na Europa, né? Desencarnaram milhões e milhões numa velocidade absurda. Você viu algum espírito de luz chegar e falar o seguinte: eu vou contar para vocês qual é o problema. Vocês resolveram se juntar aí, ó, e não criar esgoto. Lembra que vocês se revoltaram com essa coisa de Império Romano, de tubulação, eles que são safados, são isso, são aquilo. Aquela experiência lá era importante, já tínhamos estimulado a população do planetária a entender da água encanada, do esgoto encanado. Aí vocês resolveram fazer esse monte de casa, um grudado no outro, e sem cuidar dos esgotos, o esgoto passando em céu aberto. Você viu algum espírito aparecendo, se materializando, explicando isso para todo mundo? Não. Não. Aí algumas pessoas vão falar o seguinte: isso é maldade divina. Todas as vezes que estamos questionando os fenômenos de dor do planeta, cuidado, estamos questionando primeiramente a Deus. Esse é o problema. Estamos falando o seguinte: olha, esse mecanismo de aguilhão, de forçar as almas a perceber e querer se ajudar, se amparar e tentar resolver os problemas, eu não concordo muito com esse fenômeno. Eu acho que todo mundo tinha que saber de tudo, já nascer sabendo pronto, tudo. Então a gente está questionando Deus. Eu sempre fiz isso durante muito tempo. Quando eu estava adolescente, eu ficava revoltado, né? Poxa, fomos criados simples e ignorantes? Por quê? Por que não criou logo todo mundo perfeito? Mas eu não tenho essa autoridade de ficar questionando Deus. Porque a origem principal de toda dor é justamente ter sido criado simples e ignorante. Né? Por exemplo, como é que você vai explicar para uma criança o que é uma panela quente? Como é que você explica para uma criança o que é uma panela quente? Você ama a criança. Como é que você explica para ela? A criança tem que sentir o calor na mão e descobrir o seguinte: olha, tá vendo essa temperatura aqui? Você não consegue ficar mais de 3 segundos. A temperatura no metal está em 50 e poucos graus, quase 60. 40 e poucos para pele infantil. Para pele de adulto, mais bruta, uns 60 e poucos graus. Mas se você não expor a criança a isso, ela não percebe.
né? Até Sim. comentamos sobre isso no passado. Existe uma síndrome, uma doença rara, genética. Eu acho até que são espíritos que questionam muito sobre isso e ficam criticando Deus. O espírito reencarna com um problema gravíssimo no corpo físico, em que o corpo não sente dor nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Nenhuma. Ele esbarra a perna em algum lugar, toma um corte, ele não sente. Ele toma uma paulada, quebra a perna, quebra o braço, ele não sente dor nenhuma. Sabe o que acontece? Essas pessoas raramente passam da adolescência. Não vive mais que 20 anos. Sim. Entendeu o problema? O que eu estava colocando é o caso específico, que é aquela questão que você estava falando dos conflitos, né? Porque existem os erros que a gente comete por ignorância, né? Como você falou, mas existem os erros que a gente comete sabendo que está errando e insiste em cometer. Eu acho que esses são os que trazem sofrimento, né? São aqueles erros que a gente comete sabendo que está errando. Que tem a ver com essa questão do contraditório que você falou, que Joana até coloca como conflito, né? Exatamente. São os famosos conflitos que Joana fala. Quer dizer, o que é o Sim. conflito? O conflito é você ter esse comportamento contraditório porque você quer ao mesmo tempo as duas coisas. Você quer acertar e também quer ter o direito de errar e não sofrer as consequências dos erros. Exatamente. Né? Não, Eu exatamente. quero maltratar alguém, por exemplo, e não quero que a pessoa me maltrate de volta. É porque... Eu não quero sofrer consequência disso, por exemplo, né? Sim. Então, o sofrimento que eu estava me referindo é associado a essa dor que está ligada ao fato da gente já ter o conhecimento do que é certo e mesmo assim a gente insistir em fazer o errado. Se a gente não experimenta a dor, a gente vai errar cada vez mais indefinidamente. Então, para que a gente não sofra coisas piores, não tenha dores maiores, Deus permite que a gente tenha dores pequenas, justamente porque Ele não quer que a gente tenha dores maiores, porque a dor pequena vai meio que barrando a gente de continuar naquele processo indefinido ali de erro, né? Sim, mas a Joana, já que você comentou Joana, não queria entrar em Joana, mas só para fazer um alerta, Joana, ela fala de dores mais complexas, dores da alma. Isso. Né? Dores do espírito. Por exemplo, dores remorso. Morais, né? Dores morais, remorso, a culpa. Sim. A culpa. Ah, mas eu sou uma pessoa que tenho muita culpa, me sinto culpado por isso, por aquilo. Cuidado, porque se você não trabalhar isso, tá arriscado você ficar 10, 15, 20 encarnações se arrastando com culpa, com dor de culpa. A culpa está associada também a essa questão da gente não querer reconhecer os nossos erros, né? Porque a gente sente culpa porque a gente não quer se responsabilizar e se modificar, né? Então a gente se culpa para se punir, para ter o direito de continuar cometendo aquele erro de novo. Né? Eu me chicotei e pronto, agora tá zerado e eu posso continuar errando. Né? Tá vendo, Vanessa, aí, ó, mais uma que quer porque quer que a gente inicia o estudo lá de Joana. Ah, gente, Joana é maravilhoso. Eu sou suspeita, eu já falei que eu não posso falar nada. Não, mas vamos sim, nós vamos iniciar o estudo de Joana de Anjos, porque ela foi justamente para essa linha. Ali, na página a gente está falando de uma linha um pouco mais genérica. Mas sim, é isso mesmo, Carolina. A gente tem que entender. Desculpa aí o falatório. Não, é importante. É importante a gente colocar isso tudo para fora, falar mesmo, porque é importante para todos nós ouvirmos essas questões, que existem questões que são basais, que são estruturantes da nossa consciência, são estruturantes da nossa vida e que se manifestam de forma diferente de acordo com o contexto onde reencarnamos e diante de quais situações estamos vivenciando. Gente, eu vou pedir só a colaboração de vocês, um pouco mais de paciência, para a gente tentar fechar esse capítulo 10. São só 2 itens. Eu nem sou de falar muito, a gente vai fechar rápido. Se vocês concordarem, é claro. Vamos lá. A gente iniciou 10 minutinhos depois, né? Então a gente consegue chegar até 8:10. Eu acho que a gente consegue fechar. É da natureza das comunicações, ok? Capítulo 10. Os itens são seriados, ok? Não existe capítulo 10, ponto 1, ponto 3. Esses números dos itens do livro dos médios são contínuos. Então, ele já conversou, já detalhou e trabalhou diversos aspectos sobre a natureza da comunicação, a qualidade da comunicação, que se existem espíritos diversos, zombeteiros, brincalhões, e sim,
a criação divina em relação à consciência, ele é muito diversificada e cada um está num estágio, num momento diferente, com dores diferentes, com dores da alma, gente, dores da alma, de culpa, de remorso, de angústia, de chateação. Cada um está vivenciando uma experiência diferente. É óbvio que a natureza das comunicações mediúnicas serão diferentes. Então, sim, haverão comunicações de espíritos muito focados em nos estimular, nos amparar, chamadas comunicações de altíssima qualidade, né, como Kardec tratava, mas é claro que todos os irmãos, como nós hoje, aqui encarnados, que irão se comunicar, são tão deficientes em suas necessidades de evolução quanto nós. E vão ter acabado de passar por um clima de angústia, acabado de passar por um tormento, acabado de passar por uma aflição, aguardando o que de cada um de nós, numa reunião mediúnica, que possamos levar até eles o Consolador prometido, consolar essa alma. Então, o sentimento dos médiuns, passistas, né, então, que aplicam passe, o médium psicofônico, todo o grupamento tem que estar com o coração voltado para essa direção. Né? Ah, mas eu tenho limitações. Todo mundo tem. Mas o pouquinho que a gente tem é a partir daí que a gente tem que fermentar a massa toda, né? É com esse pequeno de fermento. Então, continuando lá deu aqui um apanhado geral em alguns segundos, continuando aqui no item 137, tá ok? Vamos lá. Instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação de desmaterialização do espírito. Então, só queria ressaltar aqui que esse primeiro trecho do item 137, ele não está tratando simplesmente de comunicação descritiva mediúnica. Uma comunicação que ocorre na mesa mediúnica com esses objetivos muito pontuais. Não é isso. Ele está falando também de uma maneira um pouco mais aberta, mais abrangente. Às vezes, grandes pensadores foram estimulados a receber uma informação mais elaborada de pensamento de moral, de filosofia. As próprias ciências, elas não evoluíram sem a ajuda de quem está fora do corpo físico. Só que tem que ter pessoas que queiram se dedicar a aprender outros aspectos, para poder contribuir nesse campo, contribuir nessa área. Né? Então, todas essas áreas pertencem a Deus. E nós somos apenas copartícipes de ajudar a interpretar as informações mais profundas, mais complexas. Então, quando ele fala de instrutivas são as comunicações sérias, é que o processo de intuição, de ideias que surgem em diversos campos, que nós não percebemos, sim, ocorrem por mediunidade. Ocorre o intercâmbio entre espíritos. É óbvio que os espíritos estão amparando continuamente todos os setores que a gente subdivide aqui na Terra, embora eles não enxerguem dessa maneira, subdividida, de uma maneira fria. Não é assim que funciona, né? Eles sempre enxergam de uma maneira mais global, mais acoplada com os objetivos divinos. Né? Ou seja, quando você está estudando ciência, você não estuda separado da moral, da filosofia, você analisa aspectos e que busca-se essa integração entre essa tríade tão importante. Né? São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Ele está falando de maneira mais abrangente, né? Sobre o espírito se comunicando. Se ele tiver uma condição mais desmaterializada e ele tiver um grau de elevação maior, mais profunda será a comunicação em si. Né? Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares e continuadas, com perseverança. E aí ele está deixando claro, tanto para o médium, quanto especialmente para quem está se comunicando, e isso que é o difícil a gente perceber, porque por vezes o médium às vezes acaba comentando na mesa mediúnica, poxa, tinha um espírito que chegava aqui e não falava nada, ele tinha dificuldade danada, não falava, não sei o que, achava que ia falar, não falava, só que a médium esqueceu que
o ato de falar não é um movimento tão simples. E por vezes a pessoa está muito tempo sem falar com ninguém, e ela não consegue coordenar o pensamento para conseguir falar. Então aquela harmonização de perispírito a perispírito, aquela integração ali de frequências, para que possa correr a fluidez do pensamento, não é tão trivial e tão simples assim. Não só para o médium encarnado, ele precisa dessa regularidade para melhor harmonizar, né, melhor experienciar isso de uma maneira mais contundente, né, como igualmente com relação a quem está desencarnado. Às vezes o espírito desencarnado ele precisa de mais experiências, mais vezes. E Eurípides Barçanufo, ele falava isso claramente. Todas as reuniões mediúnicas que ocorrem na casa espírita, elas ocorrem várias vezes antes, em noites anteriores. Ah, sonhei que eu estava na mesa mediúnica assim, sensado. Não, você não sonhou não, você estava lá. Uma horinha da noite, às vezes precisou que aquele irmão fosse trazido ou ocorrer um processo de conexão para melhorar a harmonização dessas frequências para que a comunicação ocorra, senão ela não ocorre. Né? Nada é no modo automático, ok? Tudo dá muito trabalho. Então é isso que ele está falando, dá trabalho. Os espíritos... Sim, pode falar. Pode perguntar? Pode ser. A reunião, você falou, ela antecede, ela é executada antes, mas depois que ela acontece, ela também é executada à noite. Depois, né? A gente dá continuidade. Sim. Com certeza. Pode acontecer também. E por vezes é mais comum do que a gente imagina. Mas assim, é mais pela sensibilidade de cada médium. O médium às vezes consegue lembrar, ele percebe. Nossa, sonhei de novo com a reunião. Mas às vezes acontece. Aquele irmão está numa condição de tratamento. E como já tem uma harmonização de frequências, em que houve uma simbiose adequada, houve uma receptividade, ele se sentiu receptivo, se sentiu recebido. Né, por aquele coração que ali apoiou e tal, a pessoa se sente mais amparada para receber outros tipos de inputs, tratamentos. Então, por vezes é mais fácil continuar com o próprio médium, e aí depende da predisposição do médium. Entendamos que nada é forçado, tá, gente? Então quer dizer que eu vou para a mesa mediúnica, eu vou me forçar a trabalhar até de madrugada, né, fora do corpo físico? Não, ninguém vai te forçar a nada. A sua predisposição natural, se você assim a mantiver, é óbvio que você vai continuar parando. Está no corpo físico ou fora, para você não importa. Para você só importa é que o processo de amparo e de socorro ocorra segundo os padrões do Cristo, e não os nossos. Então, se depende um pouco mais de tempo, depende um pouco mais de amparo. Existem espíritos que não sabem mais o que é animar um corpo físico. Então, às vezes, 400 anos, 500 anos sem reencarnar. Ele tem dificuldade até de percepção motora. Ele não sabe mais. Então, o próprio processo de comunicação, pensamento a pensamento, vai reestruturar essa percepção para animar um futuro corpo físico. Ok, gente? Até isso é trabalhado. Todas as questões do sistema nervoso central vai amparar o equilíbrio perispiritual daquele irmão desencarnado. A gente fica achando que é tudo... Aliás, a maioria fica achando que assim, é uma coisa meio que automática. Né? Chegou, se comunicou. Não tem nada de automático, não. Aquela fluidez que acontece às vezes da reunião mediúnica, de uma comunicação, 2, 3, é porque já teve várias outras e outras noites. Né, durante o sono, às vezes até dias anteriores, 2, 3 dias anteriores, já ocorreu esse intercâmbio, né? Lembrando que quando a gente fala intercâmbio, não é de corpo físico. A maioria acredita que mediunidade significa alguém está encarnado recebendo informações de alguém desencarnado. Isso não é mediunidade. Mediunidade é intercâmbio entre duas almas. Não importa se as duas estão encarnadas e não importa se as duas estão fora do corpo físico. Você, durante o sono, você passa pelo processo de emancipação do corpo físico, se afasta do corpo físico e vai até uma reunião mediúnica. Sim, seu próprio perispírito, você, em si mesmo, vai estar lá fisicamente devido ao perispírito. E não o corpo físico. O corpo físico não está participando. O que está participando é o que realmente participa na comunicação, que é o perispírito. Então,
é isso. E às vezes ocorre, né? Reuniões. Ah, mas eu já desencarnei. Eu queria muito continuar ajudando essa pessoa que eu estava ajudando antes. Fica tranquilo, se você vai achar um grupo que vai ocorrer, vamos ver se vai ter essa permissão divina e você continua trabalhando nesse amparo. Por vezes não direto, mas um amparo mente a mente, né? Nesse processo mediúnico, né? Mediuanímico. Não sei se eu me fiz claro aí, mas a gente vai refinando. Fala, Paloma. Boa noite a todos. Boa noite. Aconteceu na Casa Espírita falar muito sobre essas reuniões, né? Sim, O sim. livro. Sim, é porque, por exemplo, por que eu estou falando de Eurípides Barçanufo? Eurípides Barçanufo, a meu ver, né, análise minha, observação minha, não peço para ninguém seguir meu pensamento, é o médium mais completo, mais complexo que já existiu aqui na Terra. Nada se aproxima de Eurípides Barçanufo. É impressionante. Né? Se vocês conhecerem um pouco mais a história dele, você fica chocada com o nível de mediunidade que ele tinha e de liberdade, ou seja, em termos de autorização, para operar com esses recursos. Né? Então, quando ele falava que ocorria esses contatos fora do corpo físico, que era muito mais comum, que era muito mais complexo e acontecia de forma ampla e contínua, às vezes a gente perde um pouco dessa visão, né? Que sim, a mediunidade é muito mais praticada do que a maioria pode perceber e analisar. Então, ocorrem esses intercâmbios entre grupamentos. É totalmente natural. O que ocorre no corpo físico, em relação a quem está fora do corpo físico, é simplesmente uma continuidade do que sempre ocorre e sempre acontece fora do corpo físico. Ok? Só para a gente entender que é totalmente natural a mediunidade nesse sentido. Desse intercâmbio de ajuda, de amparo, de trocas, né? Nesse fundamento, tá bom? Então, continuando. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se. E fechamos aqui, né, sobre a perseverança, né, que ele deixa claro que é necessário manter essa perseverança, essa continuidade, a regularidade. Né? É muito difícil você equalizar toda a complexidade que é de pensamentos sem a regularidade. Quando você começa a frequentar regularmente, principalmente o médio psicofônico, né? Ele começa a ter uma regularidade maior, tudo vai estabilizando e se equalizando. Não é só porque ele se acostuma, é porque se ele está numa reunião uma vez por semana, pode postar que fora do corpo físico, dependendo do grau de aceite e predisposição, ele está fazendo 10 vezes, 20 sessões de intercâmbio durante o sono, né, quando está fora do corpo físico. Então há uma regularidade e uma necessidade de manter essa perseverança como um trabalhador ativo aí do Cristo em exercer o que detemos cada um de nós para ofertar ao próximo, que é a nossa boa vontade primordialmente e a nossa predisposição nessa boa vontade de querer ser um ponto de ajuda. Continuando. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que tais manifestações só veem passageira distração. Então o próprio médium vai perceber que a tarefa vai ganhando um vulto, a tarefa vai ganhando uma dimensão, né? Uma dimensão de serviço, de amparo a todos. Então, aquele que quer só mais brincar, fazer brincadeiras, nem quer correr para uma área dessa, nem busca esse tipo de amparo, porque ele sabe que ele vai ter que despertar para as necessidades de progresso dele mesmo, de continuar avançando. E, por vezes, isso o espírito não quer, ele tem essa liberdade. Deus pulou na frente, disse que não. Como diz o arcanjo Gabriel, né? Você vê Deus pulou na frente, opa, isso não existe, né? Então, nós vamos despertando à medida que vamos percebendo o que não faz bem para todos nós, né? Para cada um de nós. Então, continuando. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Então,
muitos podem falar assim, poxa, por que eu não vejo essas comunicações de um grande valor moral e intelectual, né, às vezes na assistência que ocorre, né, de amparo que ocorre nas reuniões mediúnicas de desobsessão. O grupo, se o grupo está coeso, está bem fortalecido, e não tem ali uma missão para escrever livro, para fazer uma coisa muito elaborada intelectualmente, é óbvio que Jesus está acreditando, botando crédito, que os nossos corações, que os nossos mundos íntimos serão estímulos para os outros corações que estão em aflição. Então, a manifestação ali é mais bela do que se possa imaginar. Para ser sincero, se parecesse vários espíritos falando de coisas complexas, tipo Joana de Ângeles estivesse falando lá um monte de coisa, e tem um monte de espírito aguardando, que precisa de uma palavra amiga, que precisa de um estímulo da mensagem do Cristo, que precisa desse acalento, de carinho, seria uma contradição total. Então entenda que esse período que Kardec passou, porque muitas pessoas ficam quase que desejando esse tipo de comunicação. Queria tanto uma comunicação do próprio Allan Kardec, uma comunicação. Isso eu não vou julgar se é soberba ou o que for. Não é para julgar aqui, mas é para pensar o seguinte: o valor mais importante é quando o Cristo nos dá crédito para operar com todas as almas, especialmente as que ele já alinhou e que precisa do nosso apoio agora. Então não é para a gente ficar questionando o serviço, né? Poxa, mas só vem espírito sofrendo, só vem espírito reclamando, não importa, não importa. É preferencialmente que seja assim, que nós estejamos com o coração voltado para o amparo, para a ajuda, para apresentar um Deus de amor, um Deus de verdade, um Deus de justiça, que nós é que não temos a percepção de como realmente perceber a vontade divina. E nós não percebemos a contrariedade, como o filho pródigo, Jesus conta a parábola do filho pródigo, nós não percebemos que o pai não estava maltratando o filho quando ele quis pegar a riqueza, gastar tudo e sofrer um monte de loucura. Ele quis sofrer sozinho, vai lá, não tem problema nenhum. Você quer experienciar, viver fora da casa do pai? Não tem problema, você pode experienciar. É difícil, hein? É difícil. Essa é uma outra essência também com relação ao sofrimento. É difícil experienciar viver fora da casa do pai. É muito mais difícil progredir tentando realizar progresso fora da casa do pai. É muito mais complexo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Não é para a gente ficar desejando esse tipo de comunicação. Kardec era diferente. Kardec está escrevendo aqui de uma maneira muito humilde, porque ele não vai nunca se colocar que ele tinha uma missão importante a desempenhar. E todos nós sabemos que sim, ele tinha, né, essa missão. Então, por isso que recebia muitas comunicações de extremo valor moral, de extremo valor intelectual. Por exemplo, Divaldo Franco está lá recebendo as comunicações de Joana. Poxa, mas o Divaldo foi preparado para isso. Ele veio com essa missão. Ele veio com esse objetivo. Pode aparecer um médium uma vez, em qualquer outra casa, e assim ter que cumprir uma missão dessa? Pode. Temos que amparar, sem ficar querendo desejar que só tem esse tipo de comunicação. Temos que lembrar os apontamentos que o próprio Chico Xavier apresentava com relação a isso. Ele sempre reservava um tempo sensivelmente grande para se dedicar às reuniões de desobsessão, de amparo, de socorro, de ajuda, que não tinha a ver com psicografia, é isso que eu estou falando. Tem gente que fala assim, quero tanto psicografar por 1 hora, quero tentar escrever um livro, quero tentar escrever um livro de poesias. Olha, tudo isso é muito lindo, mas se não se detectar que é uma missão, é melhor você estreitar um pouquinho esse tempo. E tem várias pessoas que são contra isso, até reclamam, mas é melhor você estreitar um pouquinho esse tempo e dar mais tempo ao de apoio e socorro, que o Consolador Prometido pode atender agora. Então, 15 minutos a mais que você 30 minutos por vezes que as pessoas desejam de comunicação
por psicografia, que é a escrita, né? Que é uma mediunidade para a parte de escrita. Pensamento se propagando para a escrita, né? Psicografia, né? Psico de pensamento para grafia, grafando o pensamento de alguém, né? Por vezes, às vezes tem que reduzir, né? E é uma questão até natural, buscar reduzir e dar mais apoio a essas questões. Então tem um monte de tratamentos que são realizados de passe, de amparo, de socorro, de ajuda. Então temos que entender que por vezes há essa necessidade. Então vai da sensibilidade do projeto de cada grupo, ok? Então aqui quando o Kardec está falando de uma maneira muito humilde, porque na verdade ele sim tinha ali que realmente está recebendo mensagens de extremo valor moral, de extremo valor intelectual, de explicações complexas do Consolador Prometido, que ele tinha capacidade de interpretar, concatenar e organizar. Capacidade dele, né? Não é a nossa. Então vamos lá. Se para julgar os homens se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgar os espíritos. Qualificando de instrutivas as comunicações... desculpa, acabou que eu pulei aqui. Qualificando... me perdi. Tá aqui, tá selecionado aqui. Qualificando de instrutivas as comunicações, supômo-las verdadeiras. Pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito no mais imponente linguagem. Então já está deixando claro. Mesmo Kardec, vários espíritos se comunicavam por psicografia, mandava cartas com um monte de instruções, com uma linguajar todo belo. E ele tinha que ponderar o que isso tem a ver. Ele tinha um método, né? Lembra lá do começo do livro dos médios, o método, ele realmente aplicava o método para analisar. Não é porque está escrito com uma linguagem bonita que eu vou acreditar, que eu vou dar crédito de início. Eu vou usar o critério e a análise da mesma maneira que eu usei para todas as outras mensagens. E assim ele cumpriu essa missão tão complexa. Nessa categoria, não podemos, conseguintemente, incluir certos ensinos de série apenas tem a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem. Então, por vezes, a linguagem vai ser meio que no imperativo, uma linguagem com ar de presunção, né, quase que se autoelogiando. A própria mensagem, o espírito acaba se entregando nesse sentido, né? Mas, não podendo suprir a substância que lhes falta, como é que você vai suprir a mensagem com humildade se você não tem? Como é que você vai suprir estou falando de quem está desencarnado, né? Como é que você vai suprir uma mensagem de comunicação, de bondade, de ternura, de exaltação do amor e da sabedoria se você não dispõe disso? É isso que ele está falando. Mas, não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho traem-se, pondo a nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenha os seus ditados, ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. E aí, nesse aspecto ele está falando. Por vezes vai até as últimas consequências. O próprio grupo está acreditando. Só porque uma comunicação mediúnica existe verdade. Existe verdade que é uma comunicação. Agora, a informação trabalhada por vezes não é verdade, tá? Então, só contar um caso aqui extremamente grave que já aconteceu em casa espírita. O próprio Haroldo Dutra Dias narra isso. Ele não cita qual foi a casa espírita que ele visitou, foi checar lá e aí, né, a pessoa, não, vem aqui, quer que você conheça a casa maravilhosa. Chegou no finalzinho, nos fundos da casa espírita, e falou, não, vem aqui, eu quero mostrar para você uma coisa muito interessante que nós fizemos aqui. Ele foi lá, quando chegou nos fundos, estava cheio de gaiola. Aí ele, o juiz, né?
O pessoa que é todo mundo que é juiz, policial, morre de medo, né, das pessoas, porque ele não pode praticar peculato, né? Se ele observar um crime, ele tem que reportar. Não interessa. Ainda mais se o crime se desenvolver e souber que ele teve lá, é peculato, né? Ele tinha que cumprir a função dele. Então ele vive continuamente a função do trabalho ligado, focado na área da justiça. Aí ele olha aquele monte de gaiola, pensa, esse pessoal endoidou, né? Compraram essas gaiolas aí, estão que vendendo pássaros? Que doideira é essa? Aí ele pega e fala, não, tá vendo essas gaiolas fechadas? São espíritos que, na minha reunião de desobsessão, ficaram presos aqui. E as abertas? Ah, essas aí eles já foram liberados. Meu Deus do céu, cara. É muita loucura nesse mundo. Como é que você vai aprender espírito em gaiola? E mesmo que alguém sugerisse isso, como é que você, pelo bom senso, não explica? Mas, meu irmão, por que isso foi tratado desse jeito, foi tratado desse assunto? Há muitos anos atrás, eu digo algumas décadas atrás, houve uma manifestação para todos os lugares que a casa espírita tinha que consultar sempre o espírito responsável daquela casa espírita. Ia derrubar uma parede, vamos perguntar ao responsável, o espírito responsável, o orientador da casa. Tudo queria consultar mediunicamente o orientador da casa. O que a espiritualidade faz? Deixa a gente quebrar a cara. Literalmente, Vanessa. Deixa a gente quebrar a cara. Quer ficar seguindo orientação para tudo? Vocês vão se dar mal, porque isso é um absurdo. Ah, eu troco essa caixa d'água ou não troco? Deixa eu fazer uma comunicação. Entendeu? É o mesmo que acontecia lá na época de Moisés, quando ele proibiu a comunicação mediúnica. As pessoas se perguntavam, eu devo vender essa ovelha ou não devo vender? Eu vou ter o lucro que eu quero ou não vou conseguir? E se eu segurar mais um tempo, eu consigo vendê-la mais cara ou mais barata? Começa a querer usar a mediunidade para tratar de assuntos materiais. E ali chegou o cúmulo do absurdo de achar que uma gaiola física vai ter alguma ação sobre algum espírito desencarnado. Chega a ser piada. Paredes não têm significância nenhuma, né? Então a gente tem que somente tomar cuidado com isso. Não tem como avançar para o próximo, gente, que esse tema é muito, muito pesado aqui. A gente tem que avançar devagar aqui. Mas pode falar, Vanessa. Eu vi, é um filme que essas grades existem na esfera espiritual. Não porque alguém coloca, mas os próprios espíritos materializam, né? Não sei como é que se fala. O livro era um filme sobre aborto. Aí tem uma parte lá que as mães que cometiam... as mães não, né? Alguns espíritos que foram rejeitados de tão revoltado estavam presos em amarras, assim, grades. Então, talvez eles tenham pensado nisso. Não, pode ser, mas assim, fora do corpo físico é compreensível, né? Sem matéria com sem matéria, tudo é compreensível. Agora, você querer, através de uma matéria que você sabe que, assim, o básico que se estuda de mediunidade, o básico que se estuda do Livro dos Espíritos, já deixa claro, não há resistência. Eles passam pelas paredes, passam como se nada disso aqui existisse. Não tem nenhuma restrição, a não ser certas restrições de permissões de acesso e permissões do que fazer ou deixar de fazer. E eu já falei isso com vocês, né? Os espíritos desencarnados não têm autoridade para fazer nada, não. Senão já tinham explodido todas as bombas nucleares do planeta. E teriam acabado com o planeta Terra. Essa é a prova cabal de que eles não têm essa autonomia. Senão eles pegavam assim, eu odeio muito fulano, odeio muito Beltrano. Ele ia lá, pegava na jugular e apagava a pessoa e assassinava a pessoa, só segurando uma artéria. Segurar uma artéria é muito maior do que arremessar pedra, do que fazer barulho, do que as manifestações mediúnicas, né? Que a gente vai observar depois também. Porque ele tem autoridade para mexer com parede, com isso, com aquilo, de transportar objeto. Então ele pode pegar lá e segurar a garganta de alguém. Não, isso está atrelado com o objetivo. Todo objetivo de promover uma ação negativa, você manipula outros tipos de frequência nessa semimatéria. Você vai interagir com fluidos de uma maneira diferente. A sua vontade, os seus objetivos vão dar uma impressão diferente para esses fluidos.
É igual tentar lavar, né? Deixa eu bater uma água aqui com a mão suja. Os objetivos dessa mão irão contaminar aquele fluido e o fluido vai perder aquela objetividade. Ah, quer saber? Eu quero fazer massa de pão. Você não vai botar a mão toda suja de graxa e mexer em massa, correto? Você não vai pegar, a graxa não vai contaminar a massa. Então, o mesmo acontece quando a gente manipula fluidos fora do corpo físico. Os objetivos que nós animamos, que nós caracterizamos no nosso perispírito, impregnam de uma maneira diferente a semimatéria que a gente está tentando utilizar e combinar com a nossa semimatéria para produzir um efeito. Nós estudamos isso nos outros capítulos. No final é isso. O médium doa lá um ectoplasma assim, com relação ao fluido universal constituinte do perispírito dele. Você pega um pouquinho do seu perispírito, que você pode dar um ar de massa maravilhosa, um fermento que vai fazer crescer aquela massa, ou você pode botar a graxa que vai contaminar aquela massa, e ela vai perder a propriedade. E é isso que acontece. É assim que as leis fora do corpo físico se instituem. É com a vontade, né? A vontade que você for manipular, você vai manipular de uma forma inapropriada os fluidos e eles não vão funcionar com aquele objetivo malévolo que você gostaria de impor. Ok? É bem fisicamente delimitado. Gente, mais alguma coisa? Já extrapolamos os tempos aqui. Desculpa, a gente não conseguimos avançar e finalizar o último item. A gente deixa para a semana que vem, sem pressa. Esse item aqui eu achei que a gente pudesse avançar um pouco mais rápido, mas ele era muito importante a gente ir pausando e conversando sobre ele. Tá ok? Depois a gente pode até recapitular alguns trechinhos aqui antes, né, repassar alguns aspectos do 137 e voltar aqui um pouquinho e atender já a demanda do 138, tá bom? Vou até botar aqui 137, vou botar aqui em itálico. Aí vou lembrar que a gente tem que dar uma palhinha aqui de novo e depois ingressar no 138. Tá ok? Gente, é isso. Tá uns 5 minutos faltando para fechar a próxima sala. Extrapolamos aqui os tempos. Eu peço desculpa para vocês. Eu vou fazer a prece então de encerramento. E aí surgindo outras dúvidas, gente. Tive com uma dúvida sobre isso, me veio isso na cabeça. Pode jogar lá no grupo do WhatsApp, naquele grupo lá do estudo do Livro dos Médiuns. E com o passar do tempo, com a semana, a gente vai buscando tentar achar as fontes aí para responder, tá bom? Então eu vou fazer a prece de encerramento para a gente agilizar. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Agradecemos, Senhor, esse Consolador prometido maravilhoso, que realmente faz com que possamos nos perceber e possamos ter os recursos necessários para nos analisarmos, sentir a origem dos nossos sentimentos, a origem dos nossos pensamentos, para que melhor possamos nos ajustar à lei de progresso divina do Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, por todos os recursos que nos são ofertados, de dificuldade, de desarmonia, de todas as situações que o planeta Terra nos faculta. Pedimos igualmente aqui por todos os lados representados, que todos possam ser ajudados e amparados em suas necessidades, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.